Bem, vamos agora para um novo livro, começando agora, As Grandes Estratégias, de John Lewis Gages. Ele fala de Sun Tzu a Franklin Roosevelt, como os grandes líderes mudaram o mundo, da editora Crítica. É um livro bem bonito, de capa dura. Vamos lá, ver o que ele nos apresenta. As Grandes Estratégias, atravessando o Estreito de Hellesponto. A data é 480 a.C. e o local é Ábidos, cidade situada no lado asiático do Estreito de Hellesponto, atual Dardanelos, onde ele se reduz a cerca de 1,5 km. A cena é digna de Hollywood dos áureos tempos. Xerxes, rei dos reis da Pérsia, sobe ao trono num promontório, no qual avista os exércitos reunidos com mais de 1,5 milhão de homens. Segundo nos conta o historiador Heródoto, ainda que fosse apenas 1/10 desse número, como é mais provável, já chegaria perto do tamanho das forças de Eisenhower no dia D, em 1944. Hoje não há mais ponte no estreito, mas na ocasião Xerxes tinha duas, uma apoiada em 360 embarcações amarradas umas às outras e outra apoiada em 314, ambas curvas, para melhor se adaptarem aos ventos e às correntes. Tempos antes, durante uma tempestade, a antiga ponte havia desabado. Furioso, o rei ordenara a decapitação dos construtores e que as águas fossem açoitadas e marcadas. É possível que existem até hoje, em algum lugar no fundo das águas, as correntes de ferro atiradas pelo mandatário. Nesse dia, contudo, as águas estão calmas e Xerxes parece contente, até se debulhar em lágrimas. Artabano, seu tio e conselheiro, pergunta o motivo. Eis todos esses militares, milhares de homens, que responde o rei. E nenhum estará vivo daqui a 100 anos. Artabano consola seu soberano, mencionando todas as calamidades capazes de tornar a vida intolerável e a morte um alívio. Xerxes concorda, mas pede: conte-me a verdade. Será que Artabano teria sido favorável a uma segunda invasão persa à Grécia em pouco mais de uma década? Se ambos não tivessem tido o mesmo pesadelo assustador? É a vez de Artabano estremecer. Ainda estou morrendo de medo. Xerxes tivera 2 vezes o mesmo pesadelo, após Artabano dissuadi-lo a não vingar a humilhação infligida pelos gregos a Dário, pai de Xerxes, na Batalha de Maratona, 10 anos antes. Como se antecipasse Hamlet, 2 milênios antes, uma visão, régia na aparência e paternal na atitude, lhe dera um ultimato. Se não começares a guerra de imediato, da mesma forma que te criei para seres grande e poderoso, com igual rapidez será humilde. A princípio, Artabano zombou do sonho e Xerxes ordenou ao tio que trocasse de roupa e dormisse na cama real. O espectro reapareceu, aterrorizando Artabano a tal ponto que ele acordou aos berros e de imediato aconselhou a invasão. Xerxes, então, convocou a grande força reunida em Sardes, sacrificou 1000 novilhos nas ruínas de Troia, chegou ao Hellesponto, encontrou prontas as pontes e preparava-se para a travessia quando deu ao tio a última chance de verbalizar quaisquer possíveis restrições. A despeito do pesadelo, Artabano não resiste. Os inimigos à frente, adverte, não serão apenas os gregos, lutadores extraordinários, mas também a terra e o mar. A marcha ao redor do Egeu atravessará territórios incapazes de alimentar tão numeroso exército. Não haverá portos suficientes para abrigar embarcações em caso de tormentas. A exaustão e até mesmo a fome podem chegar antes mesmo da primeira batalha. O líder prudente receia e reflete sobre tudo o que pode lhe acontecer, mas é destemido quando está no centro da ação. Paciente, Xerxes escuta, mas contesta. Se formos levar tudo em conta, nunca faremos nada. Melhor ter um coração valente e vencer metade dos terrores que tememos do que calcular todos os terrores e nada sofrer. Só se conquistam grandes triunfos ao se enfrentarem grandes perigos. Assunto resolvido. Xerxes ordena que Artabano retorne
governe o império enquanto ele se dedicará a duplicar sua extensão. Ele ora ao sol, pedindo forças para conquistar não apenas a Grécia, mas toda a Europa. Ramos de murta são espalhados em frente às pontes, manda sacerdotes acenderem incensos, e recompensa o estreito de Helesponto jogando em suas águas uma libação, a taça de ouro que a continha, em seguida a tigela de ouro na qual foi preparada, e para finalizar uma espada, um ritual a fim de liberar o caminho para a travessia, que dura 7 dias e 7 noites. Quando Xerxes chega pessoalmente à margem europeia, eles ouvem um espectador atônito perguntar o motivo de Zeus ter se disfarçado de monarca persa e levado consigo todas as pessoas do mundo. O deus não poderia sozinho ter destruído a Grécia? 2419 anos depois, um diretor de Oxford de 30 anos de idade decide tirar uma folga das tutorias e ir a uma festa. Isaiah Berlin nasceu em Riga, foi criado em São Petersburgo e, aos 8 anos, após ter testemunhado a Revolução Bolchevique, emigrou com a família para a Inglaterra, onde dominou a nova língua num emaranhado de sotaques, de que nunca se desfez, e passou com êxito na prova de Oxford, tornando-se o primeiro judeu a ganhar uma bolsa de estudos no All Souls College. Em 1939, dava aulas de filosofia no New College, fundado em 1379. Desenvolvia verdadeira aversão ao positivismo lógico, nada significa nada sem verificação reproduzível, e gozava bastante a vida. Comunicador brilhante e sedento de ideias, Berlin aproveitava todas as oportunidades para se exibir e ficar por dentro das novidades. Em uma festa, data exata desconhecida, conheceu Julian Edward George Asquith, o segundo duque de Oxford e Asquith, que, na época, concluía o bacharelado em filosofia clássica no Balliol College. Lord Oxford havia se deparado com o intrigante verso do poeta grego antigo Arquílogo de Paros. O verso, como Berlin recorda, era o seguinte: a raposa sabe muitas coisas, o porco-espinho sabe uma só, mas muito importante. A passagem sobrevive apenas como fragmento, o contexto há tempo se perdeu. O humanista Erasmo de Roterdã, no entanto, brincou com a ideia e Berlin acabou seguindo seu exemplo. Poderia ser transformado em método de classificação de grandes escritores? Nesse caso, Platão, Dante, Dostoiévski, Nietzsche e Proust teriam todos sido porcos-espinhos. Aristóteles, Shakespeare, Goethe, Pumpkin e Joyce, raposas, é óbvio. Assim como Berlin, que desconfiava na maioria das coisas importantes, como o positivismo lógico, mas se sentia totalmente à vontade com as menos importantes. Absorto na Segunda Guerra Mundial, Berlin não voltou aos personagens quadrúpedes até 1951, quando dele se serviu para compor um ensaio sobre a história da filosofia de Tolstói, O Porco-Espinho e a Raposa, publicado 2 anos mais tarde em seu livro Estudos sobre a Humanidade. Porcos e espinhos, explicou Berlin, relacionam tudo a um ponto de vista central, a partir do qual tudo o que dizem e fazem tem significado. As raposas, por sua vez, perseguem muitos fins, em geral desconexos e até contraditórios, ligados-se tanto por uma forma prática. A distinção era simples, mas não frívola, oferecia um ponto de vista a partir da qual observar e comparar um ponto de partida para a investigação genuína. Podia até refletir uma das mais profundas diferenças que dividem escritores e pensadores, e quem sabe seres humanos em geral. Apesar de ter acendido essa chama, Berlin cometeu um erro de iluminar pouco além de Tolstói. O grande homem desejara ser um porco-espinho, declarou Berlin. Guerra e Paz deveria revelar as leis que permitem o funcionamento da história. Tolstói, no entanto, era sincero demais para negligenciar as idiosincrasias e as casualidades que desafiam tais generalizações. Assim, incluiu em sua obra-prima alguns dos textos mais raposa de toda a literatura, hipnotizando seus leitores que de bom grado pularam as ruminações da história, porco-espinho, espalhadas pelo texto. Dilacerado por contradições, Tolstói encontrou a morte, concluiu Berlin. Velho e desesperado, fora do alcance do socorro humano, vagando meio cego,
como Édipo, em Colono. Em termos biográficos, era simples demais. Tolstói morreu numa estação de trem sombria na Rússia em 1910, aos 82 anos de idade, depois de ter abandonado casa e família. É improvável que tenha tomado tal atitude, contudo, lamentando os fios soltos deixados décadas antes em Guerra e Paz. Também não fica claro o fato de Berlin evocar Édipo com algum propósito mais profundo, a não ser terminar seu ensaio com floreio dramático. Talvez dramático demais, por sugerir diferenças irreconciliáveis entre raposas e porcos espinhos. É preciso ser um ou outro, parecia afirmar Berlin. Impossível ser ambos ao mesmo tempo e feliz, ou eficiente, ou mesmo completo. Berlin ficou, portanto, surpreso e satisfeito quando suas criaturas viralizaram. Bem antes da existência da internet, referências se espalharam pela imprensa. Sem mais explicações, desenhos animados surgiram. Em salas de universidade, professores passaram a indagar aos alunos. X. Qualquer figura histórica ou literária era uma raposa ou um porco-espinho? Alunos começaram a perguntar aos professores: é melhor neste ou naquele momento ser porco-espinho ou raposa? Em certo ponto, tanto os professores quanto alunos se questionavam: onde dentro da polaridade devo me encaixar? Ou posso ficar nesse lugar? E, por fim, quem eu sou afinal de contas? Graças a uma festa em Oxford, a um fragmento de texto de Arquíloco e ao romance épico de Tolstói, Berlin havia conhecido duas das melhores formas de se tornar intelectualmente indelével. A primeira, apresentar-se délfico, truque conhecido por oráculos ao longo do tempo. A segunda, mostrar-se esopiano, transforme suas ideias em animais e elas alcançarão a imortalidade. Heródoto, que viveu de 480 a 420 a.C., talvez tivesse ouvido falar das raposas e dos porcos espinhos de Arquíloco, que viveu entre 680 e 645 a.C. Ele cita o poeta em outro contexto, portanto, é capaz de ter lido o poema, se é que ainda existia, em que os animais aparecem pela primeira vez. Mesmo que não o conhecesse, é difícil ler a descrição de Heródoto acerca de Artabano e Xerxes no Helesponto sem perceber no conselheiro uma raposa inquieta e no monarca um porco-espinho, quanto mais. Artabano enfatiza os custos em gastos de energia, consumo de suprimentos, comunicações comprometidas, moral baixa, enfim, tudo o que pode dar errado, de transportar qualquer exército numeroso com qualquer extensão de terra ou água. O êxito exige levar em consideração todos esses pontos. Seria difícil para Xerxes entender que o Deus atinge com um raio apenas os que se empenham em grandes feitos, enquanto os pequenos não lhes despejam o desejo de agir. Não lhe despertam o desejo de agir. Destrua as pontes, disperse os exércitos e mande todos de volta para casa, insiste Artabano, onde o pior a esperar são mais pesadelos. Xerxes, que chora os mortos com 100 anos de antecedência, tem visão mais ampla e de longo alcance. Se o preço da vida é a morte, por que não pagar um valor menor para tornar a vida imemorável? Por que ser um rei dos reis caído no esquecimento? Domado o Helesponto, ele quase não consegue parar. As pontes devem conduzir a algum lugar. Militares de destaque levam o que foi preciso para garantir que nada dê errado e, se der, que não faça grande diferença. É o Deus que nos guia e, portanto, quando nos debruçamos sobre nossas diversas empreitadas, prosperamos. Artabano respeita a natureza, ciente de que a geografia pode ajudar ou atrapalhar um exército, de que frotas nunca controlam por completo as marés em que navegam e de que previsão do tempo está além da capacidade de qualquer mortal. Comandantes devem reconhecer onde podem agir e o que podem aceitar, confiando em que perícia apenas quando as circunstâncias assim permitem. Xerxes, em contrapartida, remodela a natureza. Ele transforma a água em terra, ou quase isso, ao construir pontes no Helesponto. Converte terra firme em líquido ao escavar um canal na península de Athos. Por pura arrogância, nos conta Heródoto, para evitar que os navios precisem contorná-la. O rei não se preocupa com o que encontrará,
pois é capaz de derrotar o que quer que apareça em seu caminho, e confia apenas na mão divina que lhe conferiu tamanho poder. Com sua visão limitada, Artabano descortina no horizonte imediato a complexidade como inimiga, enquanto o sagaz Xerxes vê no horizonte distante, no qual ambições são oportunidades. A simplicidade é o farol a iluminar o caminho. Artabano muda de ideia com frequência. Suas idas e vindas, como as da Odisseia, têm por objetivo o retorno a casa. Xerxes, ao atravessar o Helesponto, torna-se Aquiles. Só terá a casa nas narrativas contadas no futuro a respeito de suas façanhas. Essa raposa e esse porco-espinho, portanto, não têm qualquer ponto em comum. Uma vez ignoradas suas advertências, Artabano ruma para o leste, afastando-se de Ábidos e de Heródoto, que não mais o menciona. Xerxes ruma para o oeste, levando com ele seus exércitos, sua frota e seu historiador, bem como todos os subsequentes cronistas da invasão persa. O Helesponto, divisa entre continentes, passou também a separar as duas maneiras de pensar previstas por Arquíloco, que ficariam famosas graças a Berlin, e que uma obra de sociologia no fim do século XX definiria de modo ainda mais incisivo. Numa tentativa de determinar as raízes da precisão e da imprecisão dos prognósticos, entre 1988 e 2003, o psicólogo e cientista social americano Philip E. Tetlock e seus assistentes recolheram com 284 especialistas 27.451 previsões sobre acontecimentos políticos mundiais em universidades, instituições governamentais e internacionais, grupos de reflexão, fundações e mídia, repletos de tabelas, gráficos e equações, expert political judgment, capacidade de juízo de especialistas políticos. Livro de Tetlock, publicado em 2005, apresenta os resultados do mais abrangente estudo realizado sobre o assunto, explicando a razão de algumas pessoas acertarem as previsões para o futuro e outras não. Não importou muito quem eram os especialistas, histórico profissional, posição social, cargo, concluiu Tetlock. Tampouco importou o que pensavam os especialistas, liberais ou conservadores, monarquistas ou institucionalistas, otimistas ou pessimistas. O que fez a diferença foi como pensavam o tipo de raciocínio. A variável crítica acabou sendo a auto-identificação como raposa ou porco-espinho, quando mostradas as definições de Berlin desses termos. Os resultados foram inequívocos. Raposas eram bem mais eficientes nas previsões que porcos-espinhos, cujo desempenho se equiparou ao de um chimpanzé atirando dardos, possivelmente por simulação de computador. Abismado com o resultado, Tetlock pesquisou as características diferenciadoras de raposas e porcos-espinhos, e para os prognósticos, as raposas continuam numa intuitiva costura de diversas fontes de informações, não em deduções resultantes de grandes métodos. Desconfiavam de que o nebuloso assunto da política pudesse ser o objeto de uma ciência sistemática. As melhores raposas compartilham de um estilo de pensamento autodepreciativo, que não poupa qualquer pensamento de crítica. Tendiam, porém, a ser discutidas em excesso, justificando em demasia suas alegações e a fim de prender a atenção da plateia. Raramente voltaram a ser convidadas por apresentadoras de programas de entrevistas. Estrategistas políticos andavam muito ocupados para ouvi-las. Os porcos-espinhos de Tetlock, por sua vez, evitavam a autodepreciação e deixavam de lado as críticas. Apresentavam com agressividade explicações importantes, demonstrando impaciência aguda com quem demorava a compreender. Quando as lacunas intelectuais criadas por eles se aprofundavam, cavavam ainda mais. Tornaram-se escravos de seus pressupostos, aprisionados em círculos de autoelogio. Embora as frases surtissem efeito, apresentavam pouca relação com os fatos ocorridos em seguida. Tudo isso sugeriu a Tetlock a teoria do juízo correto. Pensadores autocríticos são mais hábeis em descobrir as contraditórias dinâmicas das situações em evolução, mais circunspectos quanto à habilidade de prever, mais rigorosos em reconhecer os próprios erros, menos propensos a racionalizar os erros, mais predispostos a atualizar suas convicções no momento oportuno e, como resultado dessas vantagens, mais bem preparados para apor probabilidades realistas na rodada seguinte de eventos.
Em resumo, as raposas se saem melhor. Para ser considerada boa, uma teoria deve explicar o passado, pois só assim podemos confiar no que ela nos diz no futuro. O passado de Tetlock, entretanto, foi a década e meia durante a qual ele conduziu seu experimento. Heródoto ofereceu a possibilidade de aplicar as descobertas de Tetlock. Com seus cuidadosos controles, é bom reconhecer. Em uma época muito distante da nossa, elas se sustentam nessa instância surpreendentemente bem. Após cruzar o Helesponto, Xerxes avançou, confiando no tamanho de suas forças e na opulência do seu séquito para inviabilizar a resistência. Mesmo se todos os gregos, ou se todos os habitantes dos países ocidentais, se unissem, não seriam capazes de me vencer. O plano do rei parecia funcionar enquanto atravessavam Trácia, Macedônia e Tessália, mas seus soldados eram forçados a seguirem em marcha lenta. De tão numeroso, seu exército bebeu rios e lagos, secando-os antes de todas as unidades alcançarem o outro lado. Leões, ainda abundantes na região, desenvolveram um paladar especial pelos camelos, usados para carregar os suprimentos, e Xerxes exauria até a capacidade dos cooperativos gregos de atender às suas exigências culinárias. Um deles agradeceu o fato de o rei comer apenas uma vez por dia, pois caso sua cidade ficasse incumbida de fornecer o café da manhã na mesma escala do jantar exigido, seus habitantes deveriam fugir ou ser transformados em pó, como nunca nenhum outro povo. Xerxes tampouco podia adaptar toda a qualquer topografia, mas entrado na Ática, os persas teriam de atravessar a estreita passagem de Termópilas, e foi lá que os espartanos de Leônidas, uma força bem inferior recrutada às pressas, atrasaram os invasores dias a fio. Sem Leônidas nem sua elite, dos 300, sobreviveram, mas a resistência espartana mostrou a Xerxes a impossibilidade de confiar apenas na intimidação como meio de atingir seus objetivos. No meio tempo, as tempestades do fim de verão do mar Egeu arrasavam sua frota, enquanto os atenienses, obedecendo às ordens do almirante Temístocles, evacuavam a cidade. Ou seja, Xerxes se deparou com o mesmo dilema de Napoleão em Moscou, em 1812. Uma vez atingido seu objetivo, como agir ao encontrar o local abandonado e o mau tempo a caminho? O rei dos reis, como era típico, impôs um grau ainda maior de intimidação. Ele queimou a Acrópole e em seguida montou um novo trono no alto de outro promontório, com vista para outra massa d'água, de onde testemunharia o triunfo do que restara da sua frota. De certo, a fumaça subindo do templo mais sagrado desmoralizaria os remadores atenienses. A baía, porém, era Salamina. Os remadores das Tirrenes eram bem treinados, e o oráculo de Delfos havia prometido segurança por trás das paredes de madeira, de certo das que flutuavam. Então, enquanto Xerxes observava, os gregos afundaram sua frota e massacraram os sobreviventes, que nunca tinham aprendido a nadar. Ao rei não restava escolha senão aceitar tarde demais o conselho do tio e voltar para casa. Temístocles acelerou a partida do rei, espalhando o boato de que as pontes de Helesponto seriam o próximo alvo dos atenienses. Aterrorizado, Xerxes partiu às pressas, temendo não chegar a tempo de atravessar a ponte, e abandonou seu desmoralizado exército à própria sorte. Os gregos venceram em Plateias, mas deixaram uma retribuição, um material criativo para uma peça teatral. Os persas, de Ésquilo, apresentada pela primeira vez 8 anos depois da Batalha de Salamina, retrata o denegrido Xerxes, ao entrar mancando em sua própria capital, sob os lamentos de todos os que antes o aclamavam, e punido pelo aviso do fantasma de Dario, ou Dário. Sendo mortais, nunca devemos elevar alto demais os pensamentos. Heródoto se inspirou em Ésquilo para suas histórias. Poderia também ser usado em seu relato Os Sonhos, evocando o espírito de Dário, se não seu fantasma, que levaram Xerxes ao Helesponto. Não há como ter certeza, espíritos são coisas sombrias. No entanto, é engraçado imaginar que esse espectro em particular, não importa de quem fosse,
fazendo uso de seus poderes sobrenaturais para viajar diante do tempo e depois voltar a fim de repassar ao inconsolável rei dos reis o aviso do professor Tetlock. As raposas costumam ter razão, já os porcos-espinhos são meio idiotas. A invasão da Grécia por Xerxes foi um primeiro, mais espetacular exemplo de comportamento porco-espinho. Ser o rei dos reis era muito importante. Se Xerxes podia reunir a maior força militar vista enquanto transformava água em terra no Helesponto e terra em água nas penínsulas de Athos, do que não seria capaz? Por que não conquistar toda a Europa depois da Grécia? Por que não? Pode ter se perguntado em algum momento. Um império persa, com os mesmos limites do céu de Zeus. Xerxes, no entanto, fracassou, como é de hábito entre os porcos-espinhos, em estabelecer uma relação adequada entre seus fins e seus meios. Por existirem apenas na imaginação, os fins podem ser infinitos, quem sabe um trono na lua, com uma vista magnífica. Os meios, contudo, são ridiculamente finitos. É preciso ter botas no solo, navios no mar, e os corpos para preenchê-los. Fins e meios devem estar conectados, se algo está por acontecer. Mas eles nunca são intercambiáveis. As únicas restrições impostas por Xerxes quanto às capacidades foram as próprias aspirações. Ele torcia pelo melhor, supondo que pudesse ser o pior. Ele vivia apenas o presente, desligando-se do passado, onde a experiência reside, e do futuro, onde o imprevisto ronda. Caso Xerxes tivesse entendido essa distinção, compreenderia que seus exércitos e suas frotas jamais poderiam transportar todo o necessário para invadir a Grécia, a não ser que o rei convencesse os povos invadidos a prover sua invasão. Tarefa nada fácil. Seus homens, e não ele, é provável, logo começariam a sentir fome, sede e cansaço. A resistência de poucos, como em Termópilas, abalaria a confiança de muitos, e em breve chegaria o inverno. Também teria corrido risco se seguisse os conselhos da raposa Artabano. O tio alertou Xerxes sobre os rios secos, os leões famintos, as repentinas ventanias, os habitantes ressentidos, os guerreiros brutais, os oráculos enigmáticos, os remadores ávidos e os náufragos à espera do outro lado do Helesponto. Com as causas conhecidas, as consequências seriam previsíveis, mas apenas em termos individuais, pois nem mesmo o mais sagaz vidente pode especificar efeitos cumulativos. Coisas insignificantes somam-se a imprevisíveis e consideráveis aspectos. No entanto, líderes não podem se deixar paralisar pelas incertezas. Devem aparentar saber o que fazem, mesmo quando não sabem. Xerxes levou esse princípio ao extremo. Quando Pítio da Lídia forneceu todas as tropas e os tesouros requisitados pelo rei para a invasão, pedindo apenas que liberasse seu filho mais velho de ir para a guerra, Xerxes, impiedoso, deu um jeito de mostrar sua decisão. Mandou cortar o jovem ao meio e ordenou que os seus exércitos marchassem entre as metades ensanguentadas. Tal atitude deixou bem clara a determinação de Xerxes, mas ele acabou preso nessa literal linha vermelha, na qual poderia mudar seus planos, ainda que assim o desejasse. A tragédia de Xerxes e de Artabano é que a cada um faltou a proficiência de outro. O rei, como os porcos-espinhos de Tetlock, atraía a atenção de plateias, mas tendia a atolar-se em buracos. O conselheiro, como as raposas de Tetlock, evitava os buracos, mas não era capaz de seduzir o público. Xerxes tinha razão. Ao tentarmos prever tudo, corremos o risco de não chegar a lugar nenhum. E Artabano também tinha razão. Se não nos prepararmos para tudo, de certo alguma coisa dará errado. Nem Xerxes nem Artabano, portanto, teriam passado no teste elaborado em 1936 por F. Scott Fitzgerald para avaliar inteligências de primeira grandeza. A capacidade de manter, ao mesmo tempo, duas ideias opostas na mente e ainda assim conservar a habilidade de funcionar, talvez a intenção de Fitzgerald fosse apenas a autorreprovação. Na ocasião, sua carreira literária estava estagnada. 4 anos depois, morreria vítima de alcoolismo.
de doença cardíaca e de um esquecimento ainda mais penoso, quando se leva em conta sua antiga fama. Tinha apenas 44 anos. A críptica grandeza de seu aforismo, entretanto, assim como o de Berlim, a respeito das raposas e porcos-espinhos, o imortalizou. O oráculo de Delfos teria invejado. Um possível significado para os opostos de Fitzgerald poderia ser aproveitar o melhor das abordagens contraditórias e, ao mesmo tempo, rejeitar o pior. Precisamente a solução conciliatória que Xerxes e Artabano falharam em obter 24 séculos antes. Como, no entanto, é possível fazer isso? É fácil entender como duas mentes chegam a conclusões opostas. No entanto, podem-se os opostos coexistir em paz? Certamente não foi o que aconteceu com Fitzgerald, cuja vida foi tão atormentada quanto a de Tolstói, e durou apenas a metade desta. A melhor resposta a essa pergunta, paradoxalmente, vem de Berlin, que devotou muito de sua vida bem mais longa e feliz à reconciliação de conflitos em mentes únicas. A experiência comum, indicou, é composta por fins igualmente essenciais, e a realização de um envolve inevitavelmente o sacrifício de outros. Em geral, as escolhas que nos são apresentadas não envolvem alternativas extremas. O bem contra o mal, por exemplo, mas coisas boas que não podemos ter simultaneamente. Pode-se salvar a alma de alguém, ou pode-se encontrar ou manter ou servir um grande e glorioso Estado, escreveu Berlin. Mas nem sempre os dois ao mesmo tempo. Em palavras que qualquer criança entenderia, se comer todos os doces no dia das bruxas, você vai passar mal. Resolvemos esses dilemas aplicando-os ao longo do tempo. Buscamos certas coisas agora, deixamos uma para depois e consideramos outras como inatingíveis. Selecionamos onde cada uma se encaixa e depois decidimos quais podemos conseguir e quando. O processo talvez seja difícil, Berlin enfatizou. A necessidade e a agonia da escolha. No entanto, se tais escolhas desaparecessem, acrescentou, o mesmo aconteceria com a liberdade de escolha, e portanto com a liberdade em si. O que dizer então da alegação de Berlin em ensaio a respeito de Tolstói, de que os seres humanos em geral se dividem em raposas e porcos-espinhos? Devemos nos definir como um ou como o outro, conforme Tetlock pediu a seus especialistas? Berlin admitiu, pouco antes de morrer, que isso era desnecessário. Algumas pessoas não são raposas nem porcos-espinhos, outras são os dois. Tudo não passara de um jogo intelectual. Certas pessoas levaram o assunto a sério demais. A explicação fazia sentido dentro do quadro mais amplo de pensamento de Berlin, pois que escolhas teríamos se ficássemos presos em categorias, imitando animais dentro dos limites da previsibilidade? Se, como Fitzgerald argumentou, a inteligência exige opostos, se a liberdade é escolha, segundo manteve Berlin, então prioridades não podem ser pré-determinadas. As prioridades deveriam refletir quem somos, mas também o que vivenciamos. Poderíamos saber antecipadamente quem somos, mas nem sempre nossas experiências. Precisaríamos justapor uma única mente, a nossa, o senso de direção do porco-espinho e a sensibilidade da raposa àquilo que a cerca, sem jamais perder a capacidade de funcionar. Bem, eu acho que eu vou deixar a outra metade do capítulo para a próxima leitura, porque faltam ainda 10 páginas. Então, até a próxima.